Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, como eu falei ontem, minha voz está um pouco estranha, estou bem gripada, orem por mim, mas nós continuaremos aqui enquanto houver voz, eu continuarei falando. Amados, nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, e nós estamos na leitura de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro. Nós já vimos que é uma carta que o apóstolo Pedro, ele exorta os irmãos a não caírem nas heresias, a não serem enganados pelos falsos ensinamentos. Esse capítulo 2 é um capítulo bem específico a respeito dos falsos mestres, e o apóstolo Pedro é bem enfático na sua escrita. Ele fala e fala mesmo, né? Então ele fala a respeito dos falsos mestres, fala o quanto eles são corrompidos, têm o coração exercitado na ganância, vivem para os prazeres da carne, e é o que nós veremos aqui nesse capítulo 2. E é interessante, amados, quando nós estudamos esse capítulo, porque normalmente nós lemos e às vezes entendemos que são pessoas do mundo que vivem assim, ou aquele crente que levantou a mão, aceitou Jesus e depois de um tempo acabou se desviando. Não, amados, aqui está falando sobre falsos mestres, sobre pessoas que têm influência no meio da igreja, que ensinam na igreja, mas vivem como pessoas carnais, como pessoas mundanas. E é isso que o apóstolo Pedro está exortando e combatendo e encorajando os irmãos a não caírem nesses falsos ensinamentos. Então eu quero ler com vocês, iniciando aqui o capítulo 2, eu quero ler com vocês os versículos do 1 até o 3, que está escrito assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amados, veja que a palavra diz que assim como existiram os falsos profetas no meio do povo em Israel, surgirão, o apóstolo Pedro diz, entre vocês falsos mestres. Amados, isso nos faz compreender que o engano vem no ensino. Muitas vezes nós ficamos muito pautados nos espíritos enganosos, e é óbvio que são espíritos enganadores que usam esses falsos mestres, mas muitas vezes nós ficamos, tem que expulsar os demônios, né? Expulsar esses espíritos. Mas a palavra está dizendo que são falsos mestres, são homens que ensinam, homens e mulheres que ensinam um evangelho corrompido. Homens e mulheres que ensinam algo que não é a verdade. Ou seja, são pessoas influentes no meio da igreja, são pastores, são mestres, são conhecidos no meio da igreja que ensinam uma doutrina diferente, que realizam ensinamentos que alimentam os desejos pecaminosos da carne. É o que nós veremos aqui ao continuar a leitura do capítulo 2. Amados, hoje nós temos vivido tempos difíceis e nós temos visto isso. Tem tantos e tantos ensinamentos agora ditos inclusivos. Não são inclusivos, eles são corrompidos. Não ensinam a verdade do evangelho. Encorajam, incentivam, toleram a imoralidade sexual. Toleram a ganância, a idolatria.
Isso não é ser inclusivo, não. Isso daí é ser enganoso, é ser um ensino falso que vai contra as verdades do Evangelho. Amados, nós como cristãos, nós não fomos chamados para sermos como muitos têm por aí. Nós temos preconceito. Não, nós não temos nenhum tipo de preconceito. Nós temos uma fé que nós defendemos, nós respeitamos as pessoas, amamos as pessoas, jamais vamos tratar, e se alguém trata alguém com indiferença ou é ríspido com alguém por causa da orientação sexual, por causa da cor da pele, por causa da sua vida, isso daí é errado. Nenhum cristão deve fazer isso, nenhum. Mas nós precisamos nos manter firmes no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nasceu de novo não tem como viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Isso nós veremos quando lermos 1 João, no capítulo 3, versículo 9. Amados, nós precisamos ter isso em mente. Nós não estamos aqui para sermos moldados ao mundo. E infelizmente nós temos vivido tempos difíceis. Existem extremos dentro dos ensinamentos da igreja e muitos estão seguindo esses ensinamentos. Muitos estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Não pode ser assim. Outros estão transformando a graça de Deus em ganância, avareza, transformando o evangelho numa fonte de lucro. Não pode ser assim. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está exortando o povo aqui, exortando a igreja. Não caiam nessa cilada, nesse tipo de ensinamento, não sigam esses mestres, porque eles são falsos, eles são enganosos, eles se desviaram do caminho reto. Quando nós continuamos a leitura aqui, nós veremos que ele vai falar assim, que Deus não poupou nem os anjos que caíram, Deus não poupou o mundo antigo na época de Noé, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, e Deus não poupará também esses que insistem em viver deliberadamente no erro. Eles conhecem a verdade, nós leremos isso aqui no final desse capítulo. Eles conhecem o caminho da verdade, mas eles decidem viver no erro, viver no engano, viver na imoralidade, viver nas obras da carne, nos impulsos impuros da carne. E é isso que o apóstolo Pedro está exortando, chamando atenção aqui. E nós, mais do que nunca, amados, precisamos prestar atenção, precisamos perceber o que está ao nosso redor, precisamos perceber de quem nós temos recebido os ensinos, os ensinamentos. Sabe, amados, nós temos vivido tempos difíceis, sim. E não é porque alguém é um líder muito conhecido, tem um renome. Quantas e quantas pessoas têm transformado, por exemplo, o casamento? Quantas pessoas já estão no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento? Como se casamento fosse isso. É descartável, não gosto mais, me separo e pronto, caso de novo. Não é o que a Bíblia fala. Quantas pessoas têm ouvido pastores renomados que toleram a imoralidade sexual? Não podemos tolerar isso. Não no nosso meio. É como eu falei, amados, nós não vamos desrespeitar as pessoas, tratar com parcialidade ou sermos ríspidos com as pessoas. Não é isso. Não é isso. Mas nós não podemos dizer que é normal e que é assim, e que o mundo evoluiu, e que agora é a modernidade, e que Jesus aceita todos como são, e as pessoas podem viver do jeito delas e pronto, está tudo bem. Não está. Nós precisamos nos posicionar, e a palavra fala que por causa desses homens, desses falsos mestres, o caminho seria difamado, o caminho da verdade seria difamado. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Muitos riem quando alguém fala que é evangélico. Muitos riem quando alguém fala que é pastor, que é presbítero numa igreja. As pessoas dão risada. O caminho da verdade virou motivo de escárnio, porque as pessoas não vivem mais no temor de Deus. Não vivem mais em reverência a Deus.
E nós, amados, precisamos fugir desse tipo de ensinamento. Precisamos sair fora desse tipo de ensinamento. Veja, como eu falei antes, o apóstolo Pedro fala claramente: surgirão falsos mestres, pessoas que vão ensinar um evangelho que é corrompido, um evangelho que é enganoso, que transforma a graça de Deus em libertinagem. Nós não podemos transformar a graça de Deus em libertinagem, porque alguém que recebeu a graça de Deus, ele recebeu capacitação do alto para viver uma nova vida, um novo modelo de vida, que é santa, que é justa, que é reta. Isso não significa que nós nunca erraremos, mas o viver na prática do pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado para todo aquele que nasceu de novo, amados. O pecado para nós que temos Cristo Jesus é algo que não é confortável. Todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, nós nos sentimos mal, nós pensamos, puxa, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter tido essa reação. O pecado é algo que não é confortável para um filho de Deus. Não pode ser confortável. Se está sendo confortável, se está sendo bom viver na prática do pecado, então essa pessoa precisa rever os seus conceitos. Se realmente nasceu de novo, se realmente está firmado em Cristo Jesus. E ali na continuidade do texto, nós vimos ali que o apóstolo Pedro fala sobre Deus executar juízo sobre aqueles que não se rendem. E nós sabemos que, infelizmente, muitos recebem o juízo e receberão o juízo de Deus. Por quê? Porque não se rendem ao único caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro fala assim, eu quero ler com os irmãos dos versículos 9 ao 13. Está escrito assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, falando dos falsos mestres, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Amados, veja que essa declaração aqui são de homens que estão no meio da igreja. E está falando de pessoas que são influentes no meio da igreja, mas têm um ensino corrupto, um ensino que induz a imoralidade. É o que nós podemos ler do versículo 14 em diante. São homens e mulheres que têm os olhos cheios de adultério, que nunca param de pecar, têm o coração exercitado na ganância. O apóstolo Pedro chama eles de malditos, porque eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Balaão era considerado profeta no meio do povo, mas ele foi um profeta corrupto, se corrompeu pela ganância, se corrompeu pela imoralidade, ensinou como que aquele rei poderia conquistar Israel, enviando prostitutas para se envolverem com os israelitas. Amados, assim acontece nos dias de hoje. Quantos e quantos homens e mulheres induzindo as pessoas, tolerando, aceitando a imoralidade sexual e a ganância. Amados, nós precisamos manter o nosso coração disponível para o Senhor, o nosso coração em humildade, amados, o nosso coração sempre rendido ao Senhor, a correção do Senhor, a instrução do Senhor.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós não sejamos iludidos, ludibriados, enganados por esses falsos mestres. É por isso que nós encorajamos, amado irmão, amada irmã, tenha um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo vai voltar sim. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar com o nosso coração rendido em fé na suficiência de Cristo, em fé no poder de Deus, crendo que a graça de Deus nos capacita para vivermos uma vida que glorifica o Senhor, uma vida santa, uma vida justa, uma vida de rendição, uma vida de crescimento em Deus. Como nós vimos ontem, acrescentando à nossa fé virtude, a virtude o domínio próprio, ao domínio próprio o conhecimento. Nós vamos o que? Colaborando com Deus para que a nossa fé seja frutífera, operante e não vivendo assim, deliberadamente no pecado. Aí no final do capítulo fala assim, que teria sido melhor ali no versículo 21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Aí o apóstolo Pedro fala, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amados, nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E nós não podemos nos deixar envolver, principalmente nos dias que nós temos vivido, num ensino que diz que o mundo moderno, nós precisamos nos adaptar à modernidade, na modernidade é assim mesmo, as coisas funcionam assim. Não, não funcionam assim do jeito que estão falando. Nós não podemos deixar nos envolver e nos enredar pelo ensino das trevas, que tolera o que Deus não tolera, que inclui o que Deus não inclui. Deus entregou Jesus Cristo para salvar todos os homens, todos, mas os homens e as mulheres precisam o quê? Se entregar a Cristo Jesus, reconhecer que sem Cristo eles estão mortos em seus pecados, em suas transgressões, e eles precisam de salvação. Eles não podem continuar vivendo como eles estão. Só existe vida em Cristo Jesus, só existe verdade em Cristo Jesus. O único caminho é Cristo Jesus. As pessoas precisam saber que sem Cristo elas estão mortas, destinadas ao inferno, e que a única fonte de vida é Cristo Jesus. E Jesus Cristo, pela graça dele, pelo favor dele, ele nos capacita a vivermos de maneira santa, justa e reta. Sabe, amados, nós podemos viver assim e nós não podemos nos render a esses tipos de ensinamentos que têm vindo, principalmente no final dos tempos. E aqui o apóstolo Pedro já estava exortando a igreja, não caiam nesse tipo de ensinamento. Não se deixem envolver, não se deixem enganar por esses falsos mestres que são exercitados na ganância, que são exercitados no pecado, que induzem a imoralidade sexual. Não se deixem envolver por esse tipo de ensinamento. Fuja disso, fuja disso. Que eu e você, amados, possamos manter a nossa vida em retidão diante do Senhor, em humildade diante do Senhor, recebendo sempre as correções que o Senhor quer fazer em nós, recebendo sempre as instruções do Senhor, seguindo as instruções do Senhor, que eu e você nos mantenhamos em comunhão diária com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, crendo que é Deus que nos capacita, crendo que é Deus que nos dá sabedoria, que eu e você não nos amoldemos aos padrões desse mundo, pelo contrário, que nós sejamos renovados por meio da palavra de Deus, que eu e você não caiamos nessa onda que tem transformado a graça de Deus em libertinagem. Pelo contrário, a graça de Deus, como está escrito em Tito, nos ensina a viver de maneira santa e justa nessa era perversa. Que eu e você nos entreguemos em humildade ao Senhor, em retidão ao Senhor,
em gratidão pela graça e pelo favor que temos em Cristo Jesus. Que eu e você mantenhamos uma vida de intimidade com o Senhor e que, em nome de Jesus, nós não sejamos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinamentos que têm se levantado no meio da igreja. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua exortação. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não sejamos iludidos, não sejamos enganados pelos falsos ensinos. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender que a única fonte de vida é Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender que a única maneira de se viver é em rendição a Ti, Senhor, a Tua verdade. Pai, que eu e os meus irmãos fujamos de todo ensino equivocado, enganoso, que induz à imoralidade, ensinos gananciosos, que só pensam no dinheiro, que têm o coração exercitado na ganância, que eu e os meus irmãos fujamos disso, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos o nosso coração exercitado na justiça, que eu e os meus irmãos tenhamos o nosso coração exercitado na graça e no amor de Deus, que eu e os meus irmãos possamos viver em tudo para a sua glória, Senhor, para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço.